Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E hoje nós vamos abordar um assunto que é muito caro aqui no canal, que é o tema da regeneração e da cura. E vamos abordar esse tema seguindo as pesquisas do Dr. Joe Dispenza. Para aqueles que não conhecem a história, o Dr. Joe Dispenza sofreu um grave acidente de viação que o deveria ter deixado paraplégico para o resto da vida. Apesar da gravidade da situação, o Dr. Joe Dispenza preferiu abdicar dos tratamentos e das operações que a mais moderna ciência e medicina tinham para lhe oferecer e tomou a seu próprio cargo a sua recuperação, seguindo um instinto que o levava a procurar entrar em contacto com uma espécie de inteligência superior que existiria dentro de si e que lhe podia vir a proporcionar a regeneração e a cura com resultados de que a ciência e a medicina já o tinham desenganado. E nesse processo de completa rendição a essa tal inteligência superior que existiria dentro de si, a cura e a regeneração do Dr. Joe Dispenza realmente aconteceu naquilo que é vulgarmente conhecido como remissão espontânea. E foi, portanto, a partir do seu caso pessoal, da sua própria cura e regeneração, que o Dr. Joe Dispenza iniciou a sua demanda na busca de outros casos em que essa remissão espontânea tivesse acontecido noutras pessoas, e foi a partir daí que iniciou a sua busca e a sua pesquisa em torno do que poderia provocar essa remissão espontânea e de que maneira é que essa inteligência superior que existiria dentro de cada um poderia operar essas curas chamadas milagrosas. Vamos então escutar o que ele tem para dizer. E então, eu comecei a minha jornada à procura de encontrar respostas e fiz o meu melhor para combinar o entendimento espiritual do que aconteceu comigo com a ciência. E depois de um período de tempo, eu comecei a estudar remissões espontâneas. Queria perceber se existiam outras pessoas que tinham tido as mesmas condições ou semelhantes, que foram tratadas convencionalmente ou não, e que se mantinham piores ou iguais e de repente melhoravam. E queria saber se havia uma causa que de alguma maneira provocasse esse efeito. Então, entrevistei centenas e centenas de pessoas que tinham tido algum tipo de remissão espontânea. E com o tempo, comecei a perceber que essas mudanças não eram assim tão espontâneas, que havia algum efeito. E depois de entrevistar muitas pessoas, descobri que havia algumas coisas em comum sobre as quais quero falar muito brevemente, que todas elas tinham em comum e que tinham algum efeito no seu corpo físico. Em primeiro, todas elas acreditavam que houve uma inteligência dentro delas que lhes estava a dar vida. Essa mesma inteligência que acabei de falar, cuja função era equilibrar, restaurar, reparar e regenerar e manter o seu corpo em equilíbrio. E todas essas funções biológicas que nós tomamos como garantidas estão sob o controle do sistema nervoso automático. E esse sistema é precisamente o sistema nervoso automático. Então, todas elas acreditavam que havia uma inteligência que lhes estava a dar vida. Todas elas acreditavam que, de alguma maneira, seja o que for que lhe queiramos chamar a esta inteligência, as pessoas tinham que tomar algum tempo para começar a entrar em contacto com ela e para começar a dar-lhe um design específico, assim como eu fiz. E, mais uma vez, render-se a essa criação, a essa mente automática que faz a cura por nós. A segunda coisa que tinham em comum era que, de alguma maneira, elas começaram a assumir a responsabilidade pela sua própria saúde. Começaram a dizer qual era o meu estado físico e mental que talvez tivesse contribuído para esta doença. Fosse cancro, esclerose múltipla, problemas na tiroide. O que é que eu poderei ter feito nos últimos 10 ou 20 anos que possa ter tido algum efeito sobre isto? Quais eram os meus pensamentos? Quais eram as ações ou os hábitos que eu fazia inconscientemente? O que é que eu dizia? E olharam para algumas emoções que experienciaram e que poderão ter sido mal geridas. E começaram a ficar conscientes desses estados mentais e físicos inconscientes.
Este foi um momento importante porque foi este o processo de quebrar o hábito de serem eles próprios. Por outras palavras, elas começaram a perceber que foram os seus próprios pensamentos e sentimentos inconscientes que tiveram algum tipo de efeito nos seus corpos. E se pensaram, bem, se eu pensar, agir e sentir desta maneira, se eu começar a mudar os meus pensamentos, começar a mudar como eu falo, como eu ajo, e começar a libertar-me de algumas emoções que me mantêm preso ao passado e começar a sentir-me diferente, isso vai começar a produzir um outro efeito no meu corpo. E começaram a sua jornada pessoal de mudarem de um estado para o outro. Eu achei que isso era muito importante, porque quando comecei a estudar isto, percebi que a mente tinha um efeito muito dramático no corpo. E voltei a estudar e comecei a estudar a neurociência com mais detalhe. E comecei a descobrir que existe uma grande correlação entre a maneira como pensamos, porque cada pensamento que temos produz um químico, e esses químicos dão sinais aos nossos corpos para se sentirem de determinada maneira. E quando temos um pensamento infeliz, sentimos-nos infelizes. E no momento em que temos esse pensamento infeliz, o cérebro está a motorizar o que o corpo está a fazer e começamos a ter mais pensamentos infelizes. Da mesma forma, ficamos presos nesse ciclo de pensar e sentir. E esta redundância deste ciclo, com o passar do tempo, que cria o estado de ser de uma pessoa. Portanto, o que aqui fica claro é que a cura e a regeneração só se tornam possíveis quando nós quebramos o hábito de sermos nós próprios. E da mesma maneira que os nossos sentimentos e pensamentos inconscientes nos podem empurrar para situações extremas como a doença e o stress, se nós mudarmos o padrão dos nossos sentimentos e pensamentos inconscientes, eles podem igualmente conduzir-nos no sentido contrário, em direção à cura e à regeneração. E é dessa maneira que acontecem as remissões espontâneas, que muita gente denomina até de curas milagrosas. No entanto, o verdadeiro milagre não são as curas que acontecem. O verdadeiro milagre é a mudança e a transformação interna, porque a cura só é possível através de uma mudança sincera e genuína e uma transformação interna verdadeira. E é essa transformação interna que possibilita que todos os sentimentos e pensamentos destrutivos inconscientes que antes nos levavam na direção da doença, agora são substituídos por um novo ciclo virtuoso de pensamentos e sentimentos positivos e construtivos que nos levam na direção da cura. E foi este o vídeo de hoje. Eu agradeço-vos muito a vossa presença e despeço-me com muito amor e carinho de todos vocês. Até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.